A grande verdade é que a maioria das igrejas, seja grande ou pequena ou média igreja, precisa de ajuda no Ministério Infantil. Praticamente todas as igrejas precisam de ajuda para o Ministério Infantil, porque é muito raro as pessoas que têm realmente uma capacitação técnica para atuar no Ministério Infantil. A maioria das pessoas que estão envolvidas no Ministério Infantil da igreja é o pessoal voluntário, é voluntariado. Então, o Ministério Infantil das igrejas fica na mão do voluntariado, né? São pessoas que servem ali no Ministério com crianças, a maioria com esse pensamento, com esse coração de voluntário mesmo. E pouquíssimas pessoas têm a capacitação técnica necessária para liderar o Ministério Infantil ou para atuar no Ministério Infantil. Essa parte técnica, pedagógica, de metodologias apropriadas é urgente implantar nas igrejas, né, uma metodologia para que a equipe possa todo mundo trabalhar debaixo de uma mesma visão, de uma metodologia. É necessário treinamento. Eu acredito muito no Ministério de Treinamento, porque esse Ministério de Treinamento que me habilitou, né, para eu saber conduzir o Ministério com crianças, eu recebi treinamento, né? Então, a maioria das igrejas precisa de treinamento, o pessoal do Ministério Infantil, né? Existe uma prática com as crianças, a maioria das igrejas tem o espaço para criança, tem até equipe para receber essas crianças, mas não tem treinamento. Foi feita uma pesquisa, né? Apenas 2% das igrejas brasileiras tem um planejamento estratégico ou uma filosofia para o Ministério Infantil. Então, o Ministério Infantil acontece domingo após domingo, semana após semana, mas sem um planejamento estratégico, sem uma filosofia. O que algumas igrejas fazem, as igrejas que são consideradas boas, elas investem no material, né, um material didático. Mas nenhum material didático, seja ele o melhor, não substitui a figura de líderes, né, que sejam bons e capacitados para exercer o ministério com crianças. Então, é uma prática existente, sem avaliação, sem supervisão. Acontece o trabalho com as crianças, mas não tem ninguém supervisionando ali, não tem ninguém avaliando. Então, semana após semana o trabalho com crianças é realizado, mas não tem uma avaliação, né? Acaba um domingo e as pessoas falam, ufa, acabamos, próximo domingo. E na maioria das vezes tem um líder ali, líder entre aspas, que faz apenas uma supervisão da escala, né? Feita uma escala. E aí a pessoa atua uma vez no mês ali na escala, colaborando um pouquinho, sempre com essa ideia de ajudar, de colaborar. Poucas pessoas realmente se comprometem com o Ministério Infantil como sendo o seu ministério, o ministério do seu coração, o primeiro ministério. Muitas pessoas estão no Ministério Infantil, mas estão envolvidas em outros ministérios também. E o Ministério Infantil sempre fica secundário para as pessoas. Tem muita falta de comprometimento. É usado esse termo, né? Ficar com as crianças, e ficar já tem esse significado pejorativo, que ficar é algo sem compromisso, né? Eu fico quando eu quero, e esse termo é usado com as crianças, com o pessoal do Ministério Infantil, né? Quando o pessoal está escalado para o Ministério Infantil, dizer hoje eu vou ficar com as crianças. E esse termo é um termo pejorativo ruim, que significa isso, algo sem compromisso. E a maioria das pessoas atuam no Ministério Infantil assim, sem compromisso. Elas colocam o nome lá para ser parte da equipe, e é uma vez só no mês, e justamente nesse dia do mês que a pessoa está escalada, a pessoa falta, sem compromisso nenhum. Então tem muita falta, né, de comprometimento, o pessoal falta muito no seu dia da escala. E a gente vive com esse pessoal aí do voluntariado no Ministério Infantil. Na maioria das igrejas, o Ministério Infantil, a equipe do Ministério Infantil é composto desse grupo voluntariado, onde ninguém tem compromisso, ninguém tem capacitação técnica. Então é urgente, né, ter uma base metodológica, uma base pedagógica, um treinamento para o pessoal do Ministério Infantil. Precisa estabelecer uma boa base teológica também, porque o erro é teológico, o erro o que prejudica o Ministério Infantil nas igrejas é um erro teológico. As pessoas entendem muito pouco o que a Bíblia diz sobre as crianças, né? Nós, como cristãos, o nosso papel diante das crianças está muito equivocada a visão. As pessoas ainda entendem o Ministério Infantil como um departamentozinho da igreja, onde é opcional a gente trabalhar com crianças, sim ou não, como se fosse algo opcional, e não é. O nosso compromisso
compromisso com as crianças é algo assim de prioridade para Deus, né? O fato de nós sermos cristãos deveria nos conscientizar automaticamente do nosso compromisso, da nossa responsabilidade com a nova geração. Bom, tenho bastante coisa para falar com vocês sobre esse assunto, mas eu pretendo fazer uma série de lives aqui sobre esse assunto, instigando aí os cristãos, a igreja, a se comprometer mais com a nova geração, com as crianças e adolescentes, e participarem de alguma forma para que o ministério infantil, né, nas igrejas seja excelente, seja eficiente, né, que funcione o ministério infantil. Eu creio que toda a igreja deveria participar para que o ministério infantil possa funcionar, né? E algumas pessoas pensam que não, a maioria das pessoas pensa que não. A maioria das pessoas pensa que isso é para um grupo restrito, só alguns vão trabalhar com crianças, só quem gosta, só quem quer, e não é assim. Todos nós cristãos deveríamos nos responsabilizar, nos sentirmos responsáveis pela nova geração. E só o fato de você ser um cristão, nascido de novo, esse é o passo para você se preocupar com as crianças. Esse é o único pré-requisito, né? O único pré-requisito para você ser uma bênção entre as crianças é o fato de você ser cristão, nascido de novo. Mas só isso não basta, né? Só ser cristão, nascido de novo não basta. É necessário formação técnica, se preparar para esse desafio, né? Então isso as pessoas precisam entender. Primeiro, a nossa responsabilidade como cristãos diante de Deus. Depois, o segundo passo é a preparação técnica. Quando você entende que algo é importante, aí você vai se perguntar como, né? Como você pode realizar aquilo. Então a base teológica nos responde o porquê a gente deve se importar. Porque é um trabalho para a igreja toda. Porque cada cristão pode ser útil entre as crianças. Quando você responde o porquê, e as respostas estão na Bíblia, é a base teológica que precisa melhorar. Esse assunto precisa ser falado mais na igreja, no púlpito das igrejas. Mais pessoas falando sobre esse assunto. Para esse assunto ser falado, as pessoas precisam ler os livros, e tem pouca gente que lê. Tem muita gente que dá opinião, mas leitura mesmo, tem pouca gente que lê, que estuda. Então a gente precisa que mais cristãos estejam falando com autoridade sobre esse assunto, com uma boa base teológica. E aí, quando essa visão bíblica, essa perspectiva bíblica for disseminada, difundida, quando os cristãos souberem mais o que a Bíblia diz sobre as crianças, entenderem o porquê o ministério infantil é importante, fundamental, aí a gente tem que perguntar como a gente vai fazer isso, como o ministério infantil pode ser excelente. Aí vem a parte técnica, vem as metodologias apropriadas, e aí eu indico para vocês os treinamentos, mas não é aquele treinamento de um dia, aquele seminário rápido de um dia, não. Isso aí é outra coisa. O seminário rápido de um dia serve para nossa comunhão, né? Para uma celebração, um sábado diferente, fazer um network ali, conhecer pessoas. O treinamento de um dia é muito bom, muito legal. É uma injeção de ânimo, a gente fica animado. Todo sábado eu estou em algum lugar, num seminário desses, né? E é muito legal. Mas não basta, a gente não pode achar que isso é uma formação, né? Isso é um seminário de um dia, não é um... Você não tem uma formação porque você participou de um curso de um dia. Então nós precisamos de cristãos que tenham uma formação, aí no mínimo de um ano, né? Um curso de um ano, para poder multiplicar, treinar outras pessoas. A gente precisa que alguns se submetam a treinamento, formação, leiam os livros, né? Então vamos esperar o carnaval acabar aí, e quem sabe você pode ser o próximo aluno do IMC, ou você indicar o IMC para alguém. O IMC é Instituto Ministério com Crianças, são 5 níveis, para você ver quanto assunto tem. São 5 níveis, cada nível dura 6 meses, com aula uma vez por semana, né? Tem os cursos presenciais, no Rio de Janeiro está cheio de turma presencial. Aí você pode entrar em contato comigo para ver se perto de você tem uma turma presencial. Mas a gente tem o curso disponível online também. E tem em São Paulo também. São Paulo tem curso presencial. Então no Rio de Janeiro e São Paulo, ou online, você pode ter essa formação. No mês de dezembro nós fazemos as formaturas. Agora em dezembro de 2024 a gente teve formaturas aí no Rio de Janeiro. Dezembro de 2025 nós vamos ter mais culto de formatura.
Já tem o pessoal aí que está matriculado para esse ano. Vai dedicar esse ano de 2025 para a sua formação. E nós precisamos de mais pessoas assim, que possam levantar a bandeira das crianças, possam falar com autoridade, com confiança sobre a importância do Ministério com Crianças, que possa servir a Deus entre as crianças e também ser usado por Deus para inspirar outros e para treinar outros. Nós precisamos dessas pessoas. Aí, Goiânia tem? Olha, hoje nós estávamos falando sobre plantar o IMC presencial em Goiânia. Nós vamos ter representação em Goiânia, assim, se Deus quiser. Mas por enquanto faça online. Tá bom, Débora? Entre em contato aí para fazer online. Anota aí o WhatsApp da Secretaria de Atendimento do IMC. É o DDD 21, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro. 977046955. Tá? Em todo post que eu faço aí tem o WhatsApp do IMC, tá? DDD 21 977046955. Entre em contato para você fazer parte da nossa turma online e você vai ver como que é bom, como é maravilhoso, né? Expandir a mente, conhecer, aprender, nunca é demais. E existe uma área de grande necessidade que é entre as crianças. Ministério com Criança, é muito raro ter pessoas que saibam falar sobre esse assunto. E Deus me convocou, Deus me chamou para essa área, né? Deus tem me levantado aí para multiplicar, para instruir outros líderes. Eu fico muito feliz por isso. Então, vem ser meu aluno então na próxima turma. Eu estou abrindo turma de mentoria, turma nova de mentoria. Eu presto mentoria também para quem lidera o Ministério Infantil. Tem muitas pessoas que não são líderes de Ministério Infantil, mas vêm fazer a mentoria comigo, porque querem aprender e querem ajudar outros líderes, né? Eu mesma não sou líder do Ministério Infantil agora. Eu não estou servindo como líder numa igreja local, né? O meu ministério é mais itinerante e de treinamento de outros líderes, né? Eu tenho meu contato com as crianças, eu faço programação para crianças também, principalmente no mês de outubro. As pessoas me chamam muito para pregar para crianças. Eu realizo day camp para as crianças, que é um dia de acampamento. Em julho a gente vai fazer um retiro para crianças carentes. A gente tem o nosso trabalho com as crianças, né? Em julho nós vamos realizar bastante EBF também. E vamos ter o retiro para crianças carentes. Mas no meu dia a dia eu trabalho com treinamento de líderes, tá bom? E esse ano eu vou fazer algo novo. Tem algo novo esse ano. Esse ano eu vou formar um grupo de mulheres. Fazer uma mentoria para mulheres. Muito legal. Só de assunto feminino, assunto para mulheres. De desenvolvimento pessoal. Como a gente pode nos tornar a melhor versão de nós mesmas. Claro que todos os assuntos é para os homens também. Mas como eu sou mulher, eu vou fechar o grupo só para mulheres. E eu vou fechar um grupo de mentoria comigo, que vai ficar 6 meses comigo numa mentoria. E aí no final da mentoria nós vamos ter um encontro presencial no spa só para mulheres. Olha que legal, hein? Então, se você tem interesse nessa mentoria só para mulheres, depois você entra em contato comigo para você saber sobre a gente se tornar a melhor versão de nós mesmas. Vamos falar de saúde do corpo, cuidado com o corpo, saúde física, bem-estar emocional, físico, espiritual. Vai ser maravilhoso. Nós vamos ter um retiro, né? Dia 6 a 8 de junho é um retiro para líderes de crianças. Vão famílias, vão casais, vai homem também, né? Mas eu quero fazer uma coisa só para mulherada, tá bom? Aí vocês podem entrar em contato comigo para saber. Vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. E eu vou lançar um livro novo também esse ano. Vai ter livro, vai ter publicação de livro, que por enquanto eu não posso falar o título, mas em breve vocês vão saber qual livro que será lançado esse ano. E tem a ver com tudo isso que eu falei aqui, sobre a mentoria para mulheres. Tem a ver com esse assunto. Depois eu vou abrir uma enquete e vou ver quem vai acertar o nome do livro que eu vou publicar esse ano. Será que tem alguém que vai acertar? Fiquem de olho, porque eu vou anunciar uma live. Vou anunciar porque essa live aqui foi surpresa. Mas eu vou anunciar uma live, vou fazer uma live. Vou explanar o assunto, vou explicar o assunto e vou abrir uma enquete. Quem acertar o nome do livro, a primeira pessoa que acertar o nome do livro vai ganhar um livro autografado, o primeiro livro aí vai sair para essa pessoa que acertar. Que tal? Então fiquem de olho aí que em breve eu vou trazer informações para vocês, tá? E aí pensa sobre isso, pensa sobre fazer o IMC esse ano, ser aluno do curso, receber essa formação. Ainda em 2025 você poderá se formar pelo IMC
Instituto Ministério com Crianças, tá bom? Um beijo. Acho que eu vou deixar salva essa live aqui porque foi legal, né? E vou publicar lá no meu feed. Beijão, gente. Deus abençoe vocês.